Então, gente, o Grupo Política e Tributação, registrado no CNPq desde 2004, tem hoje a oportunidade de escutar alguém que participa ativamente do processo político no Brasil. Eu me refiro ao Dr. Francisco Tadeu Barbosa de Alencar. Ele é procurador da Fazenda Nacional, atualmente deputado federal pelo PSB de Pernambuco, nascido no Ceará, formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Direito Tributário pela Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com a ESAF. Trabalhou no Banco do Brasil, em movimento sindical relativo ao Sindicato dos Bancários de Pernambuco, foi auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco entre 91 e 93. Procurador da Fazenda Nacional, ocupou vários cargos de chefia, assim como também foi Procurador-Geral do Estado no intervalo de 2007 a 2010. E em 2014 foi eleito deputado federal com mais de 100 mil votos. Enfim, na Câmara dos Deputados foi indicado para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi titular da Comissão de Cultura, integrou a Comissão Especial de Reforma Política. Enfim, muito obrigado por ter vindo. E eu quero começar te perguntando o seguinte: a Constituição de 88 está para fazer 30 anos. E essa Constituição, que foi muito elogiada de início, ela vem sendo muito criticada, sob o argumento de que ela apresenta muitos direitos, mas ela não fornece os custeios necessários para esses direitos. Ela sofreu mais de 100 emendas, considerando as 6 emendas constitucionais de revisão. O que é que acha? Direitos e custeio dos direitos. Para haver direito, é necessário também existirem deveres. Como pensa a respeito? Eu acho que a Constituição brasileira foi um pacto social firmado ali em 88. Naturalmente, no momento de Assembleia Constituinte, você tem sempre em choque os interesses que estão postos na sociedade. Havia o Centrão, chamado Centrão, que reunia os setores mais conservadores ali do parlamento e que tiveram por alvo muito a questão da ordem econômica, enquanto os partidos de cunho mais progressista, eles se ocuparam inclusive de construir o coração da Constituição no que diz respeito aos direitos sociais, que é exatamente a seguridade, onde a gente tem ali aquele tripé da saúde, da assistência e da previdência. Eu acho que nesse governo do presidente Michel Temer está inclusive tendo um ataque muito grande a determinados avanços que a gente precisa refletir. O Brasil não é o mesmo do começo do século XX, que era um país agrário, e, portanto, precisa discutir uma ordem econômica global, uma nova plataforma de comunicação. Mas, primeiro, isso tem que ser num amplo debate com a sociedade, e nós temos um governo que tem questionamentos quanto à sua legitimidade, porque é um governo de transição e que, portanto, não deveria se ocupar de mudanças profundas, exatamente porque não tem não participou de um processo eleitoral de forma direta, onde pudesse ter discutido as ideias em que acredita. Então eu acho que nós não podemos ser impermeáveis a discutir, inclusive um tema que é muito sensível aos brasileiros, que é a Previdência, um tema que consome metade do orçamento da União, não pode ficar imune a gente discutir qual é a melhor maneira de garantir a sua sustentabilidade. E, no entanto, eu me lembro aqui, como titular da Comissão de Constituição e Justiça, quando essa proposta chegou na Câmara, com 24 horas, o deputado escolhido como relator da matéria já estava com o relatório pronto, mostrando que o governo não tinha nenhum tipo de apetite para um debate mais amplo com a sociedade. Eu acho que é tempo de atualizar o Estado brasileiro. Esse Estado ainda é leniente com a cidadania. Nós temos você precisa de uma certidão negativa de um órgão público, é uma verdadeira via cruz. Para abrir uma empresa é uma via cruz, para fechar essa empresa é outra via cruz. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Em 86, 87, 88, havia um ambiente político. Atualmente é muito forte a figura da ideologia de grupo. Ao que eu me refiro.
Normalmente um grupo ele tem a convicção de que está certo e naturalmente toda vez que um grupo tem a convicção que está certo, surge logo um outro grupo que também tem a convicção de que está certo. Então nós temos ambiente político para aprovar essas reformas, por exemplo, a reforma política, que é o nosso debate de hoje, ou esse ódio que existe entre os grupos atualmente é mais forte do que existia em 86, 87, 88. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito desafiador da vida brasileira, porque há um tempo em que o Estado, nós nos lembramos ali de 2013, as pessoas foram às ruas com a pauta difusa, não era puxada por nenhum tipo de instituição, nem sindicato, nem confederações sindicais, foi uma manifestação expressa ali da sociedade, que parece evidenciar duas reivindicações centrais, uma por ética na política e outra por governos eficientes que respondessem às tantas demandas de um país ainda tão desigual como o nosso. De 2013 para cá, nós não tivemos nenhuma coisa nem outra. Nós tivemos a revelação assustadora de uma corrupção não pontual, isolada, mas uma corrupção sistêmica, uma corrupção endêmica em que os partidos políticos no poder se ocuparam de saquear, por exemplo, a maior empresa brasileira, a Petrobras, e ao mesmo tempo, numa crise econômica profunda, com 3 anos de recessão, retirou ainda mais a condição dos governos responderem, ainda que quisessem, aos reclamos da população. Então você une um desencanto enorme com a política, fruto dessa corrupção desbragada, e, além da crise econômica, uma crise federativa que retira enormemente as condições dos entes subnacionais, estados e municípios responderem às obrigações crescentes que lhe foram sendo transferidas pelo governo central, que, paradoxalmente, nos últimos anos concentrou receita. Deixa eu te perguntar, dentro dessa linha, é o seguinte: o que é mais caro? Nessa reforma política, falou-se na criação de um fundo público. E eu escuto que muitas pessoas dizem: olha, mas a gente já gasta tanto, já tem tantas despesas com o Estado ineficiente, esse sistema tributário não funciona, ele é regressivo, ele cobra mais do que tem menos, e vem um fundo público, por outro lado, a corrupção. Não é? E o que é mais caro na sua perspectiva? Continuarmos do jeito que estávamos, porque estávamos em um sistema de financiamento empresarial extremamente forte. E é claro que se uma empresa fornece valor à política, ela quer retirar, o que é natural, não é? Os valores que empenhou. Por outro lado, o fundo público. Aí as pessoas dizem: olha, talvez não seja o melhor caminho. E aí, o que é mais caro para a população? Eu penso que uma das maiores questões que tocam a reforma política é exatamente a tentativa de diminuição da influência do poder econômico. Nós temos no Brasil as eleições mais caras do mundo. Nós gastamos na eleição de 2014 em torno de 5 bilhões de reais, o que foi declarado à Justiça Eleitoral. E ao que se sabe, isso é apenas uma parte do financiamento. Lamentavelmente, dizemos isso com muita tristeza, porque mostra que o sistema de promiscuidade entre o setor privado e os políticos e os agentes políticos e públicos levaram a uma falência do sistema político brasileiro. Então, na hora que você tem um grau de proximidade, né, obviamente ali com troca de favores, que o custo disso para o país é enorme. Então, eu acho que o financiamento empresarial, se não é a fonte única de todos os desmandos e desvios de dinheiro público, certamente repousa nele, no sistema de financiamento privado, boa parte dos nossos problemas. Porque, como disse, é óbvio que se uma empresa investe como a JBS, para falar de uma única empresa, ela gastou R$500 bilhão com financiamentos, só aquilo que se conhece, declarado oficialmente. Por que razão uma única empresa financiou quase todos os partidos políticos, principalmente os 10 maiores partidos políticos no Brasil? Evidentemente que ele esperava extrair proveito disso. Então, eu acho que o Supremo, em boa hora, afastou o financiamento empresarial. Eu acho que a empresa tem interesse, não tem patriotismo, não tem interesse público. E acho que o financiamento deve ser, na minha concepção, arcado pelo Estado brasileiro, que é muito melhor que o próprio Estado financie a democracia do que grupos privados que, obviamente, capturaram
esse mesmo Estado brasileiro em favor dos seus interesses, seja nos governos, direcionando licitações, seja na agenda parlamentar que, via de regra, que a rigor não tem nenhuma ilegitimidade em você discutir uma pauta empresarial, pelo contrário, as empresas é que criam a riqueza em qualquer país e, portanto, deve ter a sua pauta discutida no parlamento, mas não de uma forma onde os instrumentos normativos gerados no parlamento atendiam interesses localizados dos financiadores de campanha. Mas dentro dessa linha de que a melhor opção é realmente o fundo público, até mais barato para a população. E vamos aos valores. Existiram limites para gastos. Eu estava vendo aqui, para a eleição de 2018, haverá limite para gasto de campanha de cada candidato. Eu vi presidente da República, 70 milhões no primeiro turno e metade do valor no segundo turno, se houver. Governador, até 21 milhões, de acordo com o número de eleitores do Estado. Senador, 5,6 milhões. Deputado federal, 2,5 milhões. Deputado estadual, 1 milhão. Isso me fez lembrar do seguinte. Eu fui orientando no meu doutorado do atual presidente de Portugal, o Marcelo Rebelo de Sousa. E a campanha, embora ele sendo um candidato do PSD, não é um partido de direita em Portugal, mas ele fez uma campanha muito barata. Em Portugal, as campanhas são curtas, não é? E baratas. Acabaram de ocorrer as eleições autárquicas, agora em outubro. O que acha? Campanhas mais curtas e mais baratas? Eu acho que nós tínhamos que ter um fundo que financiasse. É admitida a doação de pessoa física. Essa experiência nós vivemos sem o fundo, só com pessoa física. Isso já diminuiu enormemente o preço das campanhas de 2016. Foi uma boa experiência e, ao mesmo tempo, campanhas mais curtas. A rigor, inclusive, o meu partido, o PSB, ele defendeu, quando o Eduardo Campos, então governador de Pernambuco, que se candidatava à presidência da República, nós defendíamos com muita clareza financiamento público e uniformização do calendário eleitoral. Nós temos hoje no Brasil eleições a cada 2 anos. Quando você termina uma eleição de governador, no ano seguinte você já se mistura com a eleição de prefeito e assim sucessivamente. Ou seja, não tem uma concentração da gestão pública na própria gestão. Você vive uma compulsão às eleições, que isso se deve muito do período autoritário que privou os brasileiros das eleições, que é uma expressão democrática, em seu coroamento, mas nós não podemos ter o ciclo da gestão interrompido sequenciadamente por eleições que ocorrem a cada 2 anos. Então nós defendemos que deveria ter um mandato de 5 anos, sem reeleição, e unificação desse calendário eleitoral, todas as eleições realizadas no único ano. Eu acho que numa data diferente para a eleição presidencial, para que haja um debate específico sobre a eleição presidencial, mas no mesmo ano, com a diferença aí de 60 dias, 90 dias no máximo, para que exatamente durante 5 anos você possa ter os gestores eleitos concentrados, seja em discutir os problemas do país no parlamento, seja na gestão dos municípios, estados e da própria presidência da República. Eu estou aqui com uma pesquisa dizendo que na América Latina, cerca de 90% das pessoas que estão no cargo público do Executivo, elas são reeleitas. Aí há quem argumente, olha, elas são reeleitas porque elas desenvolveram o seu mandato com eficiência e por isso foram reeleitas. Você vai privar a população de pessoas que se desenvolveram bem no exercício do mandato, e essa seria a justificativa da reeleição. Não concorda? Pode explicar melhor por quê? Eu acho que é óbvio que o Instituto da Reeleição serve para dar mais um tempo de governo àquele que se ouve bem na gestão resultante da confiança popular. Mas é óbvio também que a interferência da máquina pública na disputa eleitoral ela é desigual para quem está no poder. Então, por isso a gente entende que é melhor aumentar o tempo de 4 para 5 anos, é um tempo, um lustro razoável, e evitar a reeleição exatamente pelas interferências que tem de quem está disputando a eleição, ocupando o cargo, qualquer que seja. Então eu penso que essa reeleição ela pode ser uma
premiação por aqueles que se conduzem bem na gestão pública, mas sem dúvida nenhuma é reflexo também do grau de interferência que quem disputa uma eleição no próprio cargo tem, desigualando aquilo que é um valor democrático, que é uma isonomia mínima em quem disputa um pleito eleitoral. Aí se diz, olha, o fundo público, talvez por isso, seria uma maneira de você quebrar a isonomia. Porque se a eleição for só custeada com valores públicos, aquela pessoa que está no poder, ela já está realizando obras, está utilizando dinheiro público também para fazer, digamos assim, o que é natural, a demonstração de que é a melhor opção para a sociedade. Então, será que com reeleição, existindo, mantendo a reeleição, mas com fundo apenas público para a campanha, isso não quebra a isonomia, porque aquele que não está no poder, ele não tem dinheiro público para realizar as obras públicas. Aquele que está no poder tem dinheiro público para realizar as obras públicas. Isso provocaria uma certa quebra de paridade. O que acha isso? É possível, é por isso que eu defendo que não haja a reeleição, exatamente por essa interferência que desiguala os que estão disputando ali o pleito. Mas o que desiguala efetivamente é você ter a possibilidade de muitos candidatos serem financiados pelo poder econômico. Então, é óbvio que os grandes conglomerados empresariais, aqueles que foram aquinhoados com doações dos grupos, por exemplo, que estão na Lava Jato, evidentemente que essas pessoas têm uma condição de disputa completamente distinta, porque ao contrário de alguém que seja um líder sindical, um trabalhador rural, um jovem, um profissional liberal, um servidor público, ele normalmente não é da sua, vamos dizer assim, é mais fácil alguém de fora desses estratos ter relação com o mundo empresarial do que quem está nessa condição. E, portanto, essa influência do poder econômico via doações empresariais, felizmente no Brasil, ela está afastada. Há aqueles que dizem que isso vai levar a um aumento das doações não declaradas. Isso é um risco possível, daí porque é importante que você tenha limites bem estabelecidos, ainda estão limites altos, né? Você, evidentemente, uma campanha de deputado federal de 2,5 milhões é uma soma absurda para alguém que vá disputar uma eleição sem um apoio político muito forte, mas o que é certo é que a instituição de limites e também uma ação dos órgãos de controle da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, dos tribunais de contas, ela serve, das controladorias, ela serve para que se tenha efetivamente a diminuição da campanha que se dá à margem e ao arrepio da lei. De modo que eu acho que a gente está se aproximando de um bom modelo. Tem uma disfunção que ainda precisa ser corrigida, e foi objeto de um veto do presidente da República na questão do autofinanciamento. Hoje você tem a possibilidade da doação de pessoa física se dá em razão de 10% da renda oferida no ano anterior. E antes era só 10%. Dessa vez a gente colocou um limite, limitado a 10 salários mínimos. Achei que ficou de bom tamanho esse limite. Só que o autofinanciamento a gente tinha colocado um percentual de 7%, se fosse de um candidato a deputado federal, de 2,5 milhões, você ia ficar aí com 175 mil que você poderia autodoar para a sua campanha. Por força de uma, eu entendo que uma visão equivocada do Senado, com um veto do presidente, você ficou agora com a possibilidade de 100% de financiamento, limitado aos 2,5 milhões, evidentemente, pelo próprio candidato auto se financiando. Isso é uma disfunção, porque os candidatos ricos é o paraíso é como um João Dória, por exemplo, que ele praticamente financiou a sua própria campanha. Isso naturalmente precisa ser corrigido e vamos fazer um esforço no Congresso. Na terça-feira 21 nós vamos apreciar esse veto e a intenção é lutarmos para restituir aquilo que a Câmara colocou como limite do candidato. Uma coisa interessante é que eu, quando estava estudando em Portugal, ainda no meu doutorado, o Dr. Marcelo Rebelo, ele falava sobre a importância para a democracia dos partidos políticos. Bom, no caso dele, recente, ele fez uma campanha, foi muito mais unipessoal do que pelo partido político. Eu pergunto, com o Distritão, os partidos políticos, eles continuam a ter tanta importância, dado que vai ser eleito aquele que tem mais voto.
Caberia já se falar no Brasil em candidaturas independentes ou autônomas, independentes dos partidos políticos. Queria que falasse um pouco sobre isso. O distritão normalmente se diz, olha, quem tem mais voto deve ser eleito, não é? Por outro lado, se quem tem mais voto deve ser eleito e os votos daqueles que não foram eleitos não contam para nada, o partido político perde um pouco a sua relevância. E aí vem o tema das candidaturas independentes que existem em grande parte dos países, né? Eu acho que uma outra, além da diminuição da influência do poder econômico, outra ideia subjacente à reforma política é o fortalecimento dos partidos políticos. No Brasil nós temos 34 partidos políticos, 28 com representação na Câmara dos Deputados e mais de 50 pedidos de legalização de partidos no TSE. O que evidentemente é um absurdo. Não é possível que a sociedade brasileira precise de 80 partidos políticos para expressar a sua visão de sociedade e tal. E tem uma outra coisa, que é mais fácil você criar um partido político do que propor um projeto de lei de iniciativa popular, o que mostra como no Brasil criar um partido virou um negócio, porque automaticamente você já tem acesso a tempo de televisão e ao fundo partidário, que termina sendo uma moeda de troca, né, de um verdadeiro mercado que existe nas eleições em torno de ajuntamento de partidos. Isso, nós tivemos um debate muito grande numa PEC que acabou de ser aprovada no Congresso Nacional, a PEC 282, onde tem duas ideias que enfrentam isso de modo manifesto. Primeiro, a proibição das coligações nas eleições proporcionais, o que faz com que um partido de cunho progressista, socialista, se junte sem nenhum tipo de dificuldade aos partidos de viés mais conservador. E o eleitor, portanto, vota em João e elege Antônio. Mas agora, recentemente, uma das questões que aparece na ordem do dia, na grande mídia, é que um candidato a presidente da República já anunciou que pretende sim, mesmo aqueles que votaram pro impeachment, fazer acordos com esses partidos. Então é possível no Brasil realmente eliminar as coligações? Nas eleições proporcionais, a partir de 2020 vai estar vetado, vedado, o que vai implicar a necessidade de cada partido disputar a eleição proporcional em faixa própria, defendendo as suas ideias, os valores em que acredita, porque hoje você tem aí essa barafunda de partidos, você não tem uma nitidez do que cada partido pensa no Brasil. Então eu acho que essa aprovação dessa PEC, proibindo as coligações na eleição proporcional, junto com a outra ideia, que é de uma cláusula, não é cláusula de barreira, porque você pode ser parlamentar, mesmo que não atinja os percentuais que a legislação passa a exigir progressivamente a partir de agora. Mas você não tem direito ao fundo partidário nem a tempo de televisão. Então é uma cláusula de desempenho, que começa muito baixo, 1,5% dos votos, mas chega até 3%. Então foi uma negociação com os partidos. Interessante isso, 1,5% do total dos votos válidos. Sim. Era interessante que depois nós retomássemos o tempo de que eu creio que o brasileiro ele não se preocupa muito. Há uma pesquisa que fala em mais de 30% em voto nas próximas eleições de votos nulos e em branco. E para o brasileiro o voto nulo e o voto em branco é tudo mais ou menos a mesma coisa. Aqui fala em 1,5% do total de votos válidos. Chegando a 3% em 2030. Então, assim, de toda sorte, são dois mecanismos que vão ajudar a diminuir essa fragmentação partidária no Brasil. Porque os partidos vão se reaglutinar, vão se reagrupar, vão fundar outros partidos decorrentes ali da junção de vários outros, de sorte que em 2030, 3% hoje nós vamos ficar aí com uma média de 12 partidos políticos no Brasil, ainda é muito, mas eu acho que a questão não é nem a quantidade de partidos só, é o que esses partidos passam a ter direito quando viram partidos. Quer dizer, não tem sentido um partido, nitidamente uma legenda que foi criada apenas para negociar esses ingredientes de atração no mercado político, e ele passa a ter
o respaldo da institucionalidade brasileira para negociar tempo de televisão em fundo partidário. A partir de 2030 com 3%, mas já vigorando 1,5% a partir da próxima eleição. Mas aí eu colocaria duas coisas. 2030, 2020, no Brasil, cada semana parece que tudo muda. Engraçado, uma certa vez eu estava para escrever a minha tese de doutorado, eu pensei, vou escrever sobre o quê? Eu pensei, segurança jurídica, e eu escrevi sobre segurança jurídica, exatamente porque era o que faltava, e eu acho que é o que falta. Toda semana muda tudo, então a gente pode prever para 2020 ou para 2030 alguma coisa. Por outro lado, filiação. Nós temos muitos partidos, mas nós não temos uma população filiada a esses partidos políticos. Há uma apatia enorme. Então, como é que a gente resolve? Quer dizer, previsões para um período tão distante em um Brasil que é muito instável, não é? E, por outro lado, filiação partidária é algo que não importa muito ao brasileiro. Eu acho que o Brasil vive um momento de muito desencanto com a política. Fruto dos erros da política, né, da população enxergar que muitos dos que se elegem, dando as costas à sociedade, vai cuidar dos próprios interesses. Né, existe ali... Nós vimos agora isso da apreciação das denúncias contra o presidente da República. Nós não estávamos ali promovendo um julgamento do presidente, mas permitindo que se há, do ponto de vista das instituições que têm esse dever constitucional, o sentimento, a reunião de pressupostos mínimos de que aquela conduta criminosa tenha sido praticada, qualquer servidor público seria investigado, e ainda mais sem se tratando da principal função da República. Esse tipo de atitude do parlamento, que num governo que tem aprovação de apenas entre 3% e 5% da população brasileira, é óbvio que ela olha para isso, quando você tem um quadro de recessão econômica, de desemprego de milhões de brasileiros, ainda mais de governos que não geram uma atenção com as reivindicações da população e com suas necessidades. Evidentemente há uma desconexão da política com a sociedade. Isso gera esse desencanto e, naturalmente, muito pouco apetite para se filiar a um partido político que é um instrumento, né, de ação política. De sorte que eu penso que isso nem é uma realidade só no Brasil. Eu acho que a participação formal com filiação a um partido é sempre um percentual relativamente baixo da sociedade, mas o que é certo é que no Brasil isso foi agudizado por um momento em que nós temos uma corrupção desbragada, governos que não respondem a esses reclamos e, portanto, aí correndo riscos que me parecem absolutamente plausíveis de ter um salvador da pátria aparecendo como um player da política nacional e como solução para todos os nossos problemas. Nós temos blocos com tempos limitados, né? Então, já terminou o primeiro bloco. De tal ordem que o assunto está sendo muito, eu creio, muito produtivo esse nosso debate. E o próximo bloco eu quero começar a conversar sobre o lobby. Os grupos de pressão, porque eles existem, os lobbies, os grupos de pressão, eles sempre existem na política, por exemplo, mas também na política. Quero falar sobre lobby, então no próximo bloco a gente vai começar falando sobre lobby. Perde não, acompanha a gente.